anteriores, Jesus disse que nós somos o sal, né, da terra. Mas se o sal for insípido, se ele perder o seu poder de salgar, para nada mais presta. Mas também nos versos que nós lemos, Jesus diz: olha, não se acende a lamparina ou a candeia e a coloca debaixo da vasilha, mas a coloca no lugar mais alto, no ponto mais alto da casa, para ela brilhar, para aquela luz iluminar todo o ambiente. Amém? Sabe, queridos, Deus quer fazer isso com você. O Espírito Santo do Senhor quer fazer isso com essa casa. O Espírito Santo do Senhor quer fazer isso com essa igreja, irmão, sabe? Às vezes a gente fica: nossa, mas por que para nós parece que as coisas é tão mais difícil? Se você nunca pensou isso, eu já pensei. Porque quando a gente começa a olhar para a grama do vizinho, parece que a dele cresce mais rápido, parece que a grama do vizinho é mais verde. Mas deixa eu falar uma coisa para você, sabe, Deus colocou essa palavra no meu coração: não olha para o jardim do outro, porque o jardim do outro é do outro. Não olhe para a plantação do outro, porque a plantação do outro é do outro. Mas olha para o seu jardim, cuida do seu jardim, porque é dele que você vai prestar conta diante do Senhor. E às vezes parece para nós tudo é mais, não, irmãos, não é mais difícil não. Sabe o que Deus está fazendo, irmãos? Sabe o que Deus quer? Através dessas pressões, através das dificuldades, levar esta casa, esse ministério, levar a mim e a você a manifestar a luz de Jesus. Nós não vemos, nós não percebemos, porque às vezes, irmãos, nós olhamos com os olhos carnais. Nós estamos muito voltados para o mundo natural, para o mundo palpável, para o mundo tangível, para aquilo que é visto, para aquilo que pode ser tocado. Mas deixa eu falar para você, irmãos, sabe, existe uma dimensão maior, uma dimensão superior, que é a dimensão do mundo do Espírito, irmãos. Sabe, às vezes nós não estamos entendendo, mas o Eterno está trabalhando ao nosso favor. O Eterno está no controle, irmãos. E Ele, quando a pressão vem, quando a dificuldade, não é que Ele manda a pressão, não é que Ele manda o inimigo se levantar contra você. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Mas eu estou falando que quando a luta se apresenta, Deus é Deus sobre todas as coisas. E Ele usa a pressão, Ele usa a luta, sabe, para produzir este óleo, porque Ele quer levar essa casa, Ele quer levar este ministério, Ele quer levar a liderança desse lugar, Ele quer levar a mim e a você a manifestarmos a luz de Jesus. Qual que é a palavra de Deus para nós, irmãos? Qual que é a nossa palavra profética? Qual é a palavra que nós recebemos? Que através da unção profética nós alcançaríamos o apostolado entre as nações. E aí a gente olha para a nossa realidade hoje, a gente olha para a nossa igreja hoje, uma igreja de 150 pessoas, mas como é que essa igreja vai alcançar o apostolado entre as nações? Como é que nós vamos nos mover nessa dimensão profética? Deixa eu te falar uma coisa para você, irmãos. Perceba que Deus nos deu uma palavra, e a palavra que Deus nos deu, ela é uma palavra profética. E lembre que nós estamos falando nessa noite que o principal instrumento que Deus usa para gerar em nós este chamém zaitzar, este óleo fino, este óleo precioso, este óleo puro, é a sua palavra. Portanto, irmãos, todas as vezes que nós voltarmos os olhos para a palavra, nós vamos estar voltando os nossos olhos para o sobrenatural de Deus. Todas as vezes que você se envolver com a palavra, todas as vezes que você se debruçar sobre a palavra, você vai estar debruçando sobre o sobrenatural de Deus, sobre a palavra profética de Deus. Aqui, meu irmão, está a maior profecia de todas. Aqui está a profecia que você precisa. Aqui se encontram as direções que você necessita. E todas as vezes que você voltar os seus olhos para ela, você vai ser confrontado por ela. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem na sua palavra uma palavra específica para mim e para você. E quando nós nos deparamos com a palavra específica de Deus para as nossas vidas, irmãos, no primeiro momento nós ficamos atordoados, porque a palavra nos mói. E sabe por que isso acontece, irmãos? Porque a palavra, ela não está simplesmente nessa dimensão. A palavra não está simplesmente nessa dimensão inferior, mas a palavra, irmãos, ela pertence a uma dimensão superior.
A palavra, irmãos, ela não pertence ao mundo da matéria, mas a palavra do eterno, ela pertence ao mundo do espírito, à atmosfera espiritual. Portanto, escute isso: a palavra profética sempre vai estar numa dimensão superior a você. E por ela estar numa dimensão superior a você, todas as vezes que você tiver um contato com ela, todas as vezes que você se envolver com ela, sabe o que ela vai fazer? Ela vai confrontar a sua realidade. Você sabia disso? Que a palavra do Senhor, ela tem esse poder. E sabe por que ela faz isso, irmãos? Porque ela está numa dimensão superior. A palavra profética, irmãos, ela não está nessa dimensão. Ela apenas adentrou essa dimensão. Ela apenas rompeu com o véu da eternidade. Ela apenas rompeu com o véu do mundo espiritual e adentrou no mundo físico, adentrou no mundo da matéria, e sempre ela vai confrontar esse mundo natural. Percebe, irmão, se todas as vezes que Deus falou com os grandes homens da Bíblia, todas as vezes que Deus deu uma direção profética, todas as vezes que Deus deu uma palavra profética, eles sempre estavam aquém da palavra. Aonde é que estava lá o cara, né, malhando o trigo? A Bíblia fala, estava no lagar. Lagar é lugar de quê, irmãos? De amassar uva. Não é lugar de malhar trigo. Sabe por que ele estava lá, irmãos? Diz a palavra que ele estava com medo, se escondendo dos seus inimigos. Aí vem o Senhor, vem o anjo do Senhor e diz: olha, anima-te ou desperta-te, né? Colocando na nossa linguagem de hoje, homem valente. Deus chama o cara de valente, irmão. O cara estava morrendo de medo. Deus chama ele de valente. Deus diz: olha, você é valente. Por quê, irmãos? Porque a palavra está sempre num nível superior ao nosso. E todas as vezes que ela vem, irmãos, todas as vezes que nós nos deparamos com ela, todas as vezes que nós nos expomos a ela, nós seremos confrontados. A nossa realidade vai ser confrontada, a nossa estrutura vai ser confrontada, o nosso estilo de vida vai ser confrontado, o nosso jeito de achar que devemos viver a vida cristã vai ser confrontado, porque é a palavra profética de Deus. E ela está sempre num nível superior ao seu. Ela vai vir e ela vai confrontar. Se você se expor a ela, se você der lugar a ela, ela vai começar a produzir este chamém no seu espírito. E você então vai começar a subir espiritualmente. Você vai começar a subir. Os seus pés vão estar aqui tocando nessa terra, nesse mundo caído, mas o seu espírito vai estar subindo. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra do Senhor, que opera numa dimensão infinitamente superior a esta, ela tem o poder de nos pegar, queridos, e de nos fazer então subir em direção a ela, até atingirmos e adentrarmos a dimensão na qual ela se encontra. Aleluia, irmãos. Irmãos, e esse é o alvo de Deus, irmãos. Que você se envolva com a palavra de uma maneira tão tremenda, que você se envolva com a palavra de uma forma tão profunda, que você se envolva com a palavra de uma forma tão séria, tão verdadeira, tão genuína, que no primeiro instante você vai ser moído, confrontado, quebrado, mas logo em seguida, irmãos, esse confronto da palavra no seu espírito, na sua vida, vai começar a encher o seu espírito de óleo. E na medida que o seu espírito começar a ser cheio de óleo, na medida que o seu espírito for sendo cheio de óleo, você vai começar a subir, e você vai começar a deixar a dimensão do mundo caído, você vai começar a deixar, espiritualmente falando, a dimensão do mundo da matéria, do mundo natural, do mundo físico, e o seu corpo vai estar aqui, mas o seu espírito vai estar sendo conduzido pela palavra e pelo Espírito de Deus para uma dimensão superior, para que você então brilhe, para que você então manifeste nessa terra, manifeste neste mundo, manifeste entre os perdidos a luz de Jesus. E aí eu quero encerrar essa mensagem fazendo a seguinte pergunta para você, filho:
no seu espírito tem tido este chamém zaitzar? Existe chamém no seu espírito? Existe óleo no seu espírito? Como é que você está espiritualmente? Seu espírito está encharcado? Ou seu espírito está seco? Ou seu espírito está sem vida? Porque óleo fala de vida, irmãos. O óleo tem o poder de lubrificar. O óleo tem o poder de fazer com que as engrenagens que estão ali engripadas, travadas pela sujeira, pela ferrugem, ele tem o poder de limpar elas e de fazer essas engrenagens começar novamente a rodar, a funcionar. Como é que está seu espírito, filho? Seu espírito está emperrado, seu espírito está travado. Espiritualmente você não consegue fazer nada. Espiritualmente você não consegue ir a lugar nenhum. Mal você consegue vir aos domingos à igreja. Mal você consegue ouvir a palavra, fica doido para a palavra terminar. Sabe por quê? Porque o seu espírito está enferrujado, porque as engrenagens do seu espírito engripou. Sabe? Há muita sujeira aí, filho, travando as engrenagens do seu espírito. E deixa eu falar uma coisa para você: enquanto elas não forem desemperradas, enquanto essa engrenagem não for destravada, você espiritualmente não vai chegar a lugar nenhum. Ah, pastor, mas eu tenho uma palavra de Deus. A palavra opera numa outra dimensão. Você recebeu a palavra, mas você permitiu a palavra te quebrar. Ah, Deus falou para mim que eu vou ser missionário em tal lugar. Ah, Deus me falou que eu vou ser pastor, que Ele vai me dar a unção profética, apostólica. Mas o seu espírito está travado, está emperrado. Ele falou, Ele liberou a palavra, Ele proferiu a palavra, porém você não tem dado lugar à palavra. Deixa eu falar uma coisa para você, filho. Deixa a palavra entrar no seu coração. Deixa a palavra entrar na sua vida. Deixa a palavra tocar no seu espírito. Deixa a palavra produzir esse óleo. Porque aí só então essa engrenagem que está travada no seu espírito vai voltar a funcionar em nome de Jesus. Crente com o espírito travado, crente com as engrenagens travadas, não vai a lugar nenhum, não chega a lugar algum, não produz nada para Jesus nessa terra. Você quer fazer diferença? Você quer manifestar a luz de Jesus? Você quer brilhar como Jesus espera que você brilhe? Então, não menospreze as dificuldades, não menospreze as lutas, não menospreze as adversidades, mas em meio a elas, contemple o Senhor, veja o Senhor, busque o Senhor e se envolva com a palavra, porque a palavra sempre está numa dimensão superior à sua. E todas as vezes que você se envolver com a palavra vai te confrontar, ela vai te moer, ela vai te quebrar, mas ela vai fazer com que o seu espírito seja destravado em nome de Jesus, porque óleo lubrifica, óleo desemperra o que está emperrado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero que você fique de pé nessa hora. Aleluia. Sabe, eu não sei com quem Deus está falando nessa noite especificamente, mas eu tenho uma convicção no meu coração, no meu espírito, que Deus nessa noite trouxe pessoas a este lugar para falar a esses corações especificamente. Deus trouxe pessoas essa noite para este lugar que se encontram espiritualmente travados, as engrenagens do espírito emperrou. Por quê?